O sucesso de Batman de 1989 fez com que o público e a indústria devessem uma chance para o estilo gótico e excêntrico do diretor Tim Burton, que veio a se tornar um dos maiores de sua geração. Emplacando sucessos desde a década de 80, Burton continuou a produzir sucessos para uma parcela mais culta e exigente da audiência, que apreciava seu estilo único, principalmente na construção de enredos que ousavam desafiar o entendimento e a conexão com a realidade como de fato ela é. Edward Mãos de Tesoura, por exemplo, não denota qualquer conexão com o mundo real, pois se ambienta em um universo aparentemente fechado e contido em si mesmo. No entanto, mesmo assim, ele ainda consegue criticar muitos dos aspectos e falhas da nossa sociedade, sem deixar os lápis de olho e a cor preta de lado. Em seguida, o próximo grande sucesso de Burton viria a ser A Fantástica Fábrica de Chocolate, lançado dessa vez apenas em 2005, e que diferia fundamentalmente das obras anteriores do diretor. Ainda banhado em surrealismo e excentricidade, Burton abandona definitivamente o gótico ao adotar essa estética cartunesca e cômica para a fábrica de Willy Wonka, interpretado pelo ilustre Johnny Depp. A parceria entre Burton e Depp vinha dando frutos desde o início da carreira do ator, que ao ser adotado pelo diretor, encontrou seu nicho de forma até muito rápida em Hollywood. Desde o sucesso de Edward até a sua atuação máxima como Willy Wonka, ambos sempre permaneceram muito próximos e também muito ocupados. Muitos desconhecem, mas há uma obra intermédio da dupla entre as duas obras supracitadas. Se trata de Sleepy Hollow, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que assim como a produção anterior, se caracteriza como uma fábula moderna, gótica e sem uma conexão direta com o mundo real, mas ao mesmo tempo com uma conexão clara ao modo de vida ocidental, ponto que o diretor parece gostar de tocar, e com uma característica atuação de Johnny Depp como protagonista. A trama acompanha o policial Ichabod Crane, na virada do século XVIII para o século XIX. Como membro da Polícia Científica de Nova York, Crane havia incomodado muitos juízes, padres e superiores, dados a seus métodos nada ortodoxos, pois empregava a ciência para solucionar crimes e mistérios, enquanto que o Estado ainda empregava torturas medievais e táticas de confissão coercitivas. Em uma dessas ocasiões, após irritar o juiz do estado de Nova York, Crane acaba sendo enviado para o vilarejo de Sleepy Hollow, acima do rio Hudson, ficando responsável, assim, por investigar e solucionar o mistério de 3 assassinatos que haviam sido cometidos através de decapitações na cidade, o que indicava a existência de um assassino em série. Chegando lá, Crane é bem recebido pelos moradores locais, mas logo percebe que o vilarejo guardava mais segredos do que gostaria de admitir. Em uma das conversas com os homens influentes de lá, o policial descobre que os locais acreditavam que a cidade era assombrada por um espírito antigo e que os assassinatos estavam sendo cometidos pelo Cavaleiro Sem Cabeça. Segundo a lenda, esse cavaleiro havia lutado durante a Guerra Civil Americana na região, decapitando seus inimigos com uma foice enquanto montado em seu cavalo. Ao ser morto, o cavaleiro teve sua cabeça decepada e jogada dentro do seu túmulo, o que na visão desses moradores seria a razão pela qual buscava vingança, por ter sido violentado e desrespeitado dessa forma, mesmo que a guerra e seus assassinatos já houvessem morrido há décadas. Tentando entender o que poderia realmente estar por trás dos assassinatos, pois Crane não acreditava na possibilidade de existir um espírito ou demônio como esse, o protagonista passa a empregar os métodos que havia desenvolvido para desvendar cenas de crimes, além de entrevistar e conversar ativamente com os moradores da cidade, o que o faz perceber que existe algum tipo de conspiração em curso por lá, o que levanta a desconfiança dos moradores sobre quais seriam as verdadeiras intenções do policial, que sempre presente nas cenas de crime, passa até mesmo a ser responsabilizado como mandante, ou ao menos como alguém envolvido nesses assassinatos, o que o faz ter que correr para provar a sua inocência perante a igreja, e também para salvar os amigos que faz por lá. A atuação de Johnny Depp, assim como em sua parceria passada com Tim Burton, é extremamente marcante e denota muito talento do ator em transmitir emoções com ausência de falas e através da sua linguagem corporal, empregando exclusivamente maneirismos em dados momentos. Tímido, introvertido e desajeitado, Crane não era um homem de seu tempo. A trama chega a sugerir alguns traços de genialidade no personagem, mas que não evoluem, pois o enredo acaba optando por apenas o tornar uma pessoa muito inteligente, mas ao mesmo tempo espalhafatosa. Em um mundo ainda mergulhado em dogmas e na crença cega da religião católica, mesmo as vertentes mais corruptas e desviadas, como as praticadas por padres à procura de interesses e influência, Crane se demonstrava como uma ponte para o progresso e a transição para novos tempos. Quando confrontado pelo juiz que o condena a ir em Sleepy Hollow,
O personagem parece demonstrar entender a necessidade da modernização dos métodos da polícia e das investigações forenses, mas também entende que a sociedade não estava preparada para as mudanças que Crane sugeria. Sendo assim, mandá-lo para o vilarejo servia como um teste tanto para o policial, que poderia estar pronto ou não para lidar com esse mundo como ele de fato existia, e com a própria sociedade americana da época, que ainda mais em um ambiente tão conservador, poderia estar pronta ou não para lidar com as mudanças propostas por ele. Esse conflito entre dogmas e a ciência vai sendo gradualmente desenvolvido durante toda a duração da narrativa, principalmente dentro da mente do próprio Crane, que se recusa a aceitar a existência de fenômenos para além daqueles que a ciência poderia explicar. Sua paixão por Katrina, especialmente, exerce uma grande influência no mudar de opinião de Crane, pois mesmo sabendo que a personagem estava sendo sincera em suas afirmações, histórias e ações, o protagonista ainda assim não conseguia entender como todos aqueles fenômenos poderiam ser possíveis, como a existência do Cavaleiro Sem Cabeça. O que não deveria passar de um simples caso de assassinato em série que havia perdido a dosagem e que poderia ser descoberto facilmente através de suas investigações forenses, havia se transformado em uma digna história de filme de terror. O que não somente aterrorizava o protagonista pelo possível desfecho trágico, como também trazia à tona lembranças as quais não gostaria de ter, e que abriam a ferida que explicavam o porquê de ser tão cético e avesso ao sobrenatural. A bruxaria e o paranormal já o haviam feito perder sua mãe no passado, mas não pelas mãos de demônios ou espíritos, mas pelas mãos dos próprios humanos, sobretudo os mais dogmáticos. Admitir que o Cavaleiro Sem Cabeça existia implicaria também admitir na existência sem comprovação de dogmas, o que era inconcebível para Crane. Há muita resistência em lidar com a situação, mesmo quando ele vê o Cavaleiro frente a frente, porque mais do que uma ameaça, o demônio também representava a personificação do mal em si mesmo, o que novamente era inconcebível para Crane, que havia perdido a sua fé e se tornado um ateu. Admitir que poderia haver uma personificação do mal implicaria em admitir que existe uma contraparte, o que poderia o condenar do ponto de vista religioso, mas também o colocar em uma região incômoda e cinzenta na moral vigente. Quando fica claro que a situação teria que ser enfrentada, Crane, mesmo a contragosto, resolve lidar com ela, pois como o próprio diz, não poderia ficar parado diante do mal, não importando de qual natureza ele fosse. Com o avançar de suas investigações, o protagonista, através de seus métodos, mas também através da ajuda do mesmo sobrenatural que tanto havia negado, desvendou enfim e descobriu a conspiração que envolvia todo o vilarejo de Sleepy Hollow. O cavaleiro era real, mas nada além do fantoche de uma criatura muito pior, os seres humanos. O mal não age sozinho ou por si só para prejudicar os seres humanos, mas apenas quando é direcionado por uma criatura capaz de manipulá-lo. No fim, a investigação de Crane não mostrou a existência ou não do sobrenatural, mas sim como o mundo estava envolto em corrupção e em pessoas egoístas e malignas, e tudo o que fazem para destruir todos aqueles que estão à sua volta. Não existia mais espaço para a pureza, como a de Catherine ou o idealismo de Crane. O mundo estava envolto em trevas. E mesmo que a situação tenha se resolvido, ainda assim as dúvidas persistiram e permaneceram, seja na mente de Crane, que não pareceu ainda acreditar cegamente no que havia visto, ou mesmo no mundo, que ainda resistiu ao conceder o voto de confiança no Florence, continuando assim mergulhado em uma corrente de dogmatismo cega e prejudicial, o que apenas fomenta o surgimento de mais líderes e estrategistas capazes de manipular com o mal a vida dos que estão à sua volta. Alinhando suspense, terror e romance na medida certa, Tim Burton consegue acertar, mesmo naquele que deve ser considerado como um dos filmes mais fracos de sua carreira. Não há embates grandiosos ou mesmo uma trama profunda em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, apenas a presença de mais uma de suas fábulas contadas de um ponto de vista obscuro. O conflito entre dogmatismo e ciência é o ponto mais alto e objeto de maior debate na trama. E por fim, o que a obra nos mostra é que mesmo céticos, devemos permanecer de olhos bem abertos, pois não se pode negar a realidade como ela é, mesmo que não pareça correta ou mesmo real.